O dia 10 de junho evoca a identidade de Portugal, as cidadãs e os cidadãos que o habitam cá e além fronteiras e num momento muito específico da história de Portugal. É sobre este contexto que queremos hoje falar com Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista. Cumprimento. Viva, muito obrigado por estar no programa 70x7, neste contexto de 10 de junho, e encontramos-nos numa mata da cidade de Lisboa. O ruído dos aviões mostra que estamos no meio da cidade, apesar de, enfim, envolvidos nestes tons de verde que creio que lhe agradam também, não é? Sim, estou muito contente com estes tons de verde, de facto. Bem, o nosso assunto hoje não é futebol, é Portugal num momento muito específico, marcado talvez, diria, por um fator que é o da imigração, que altera a fisionomia do próprio país. Que momento é este, professor Bacelar Gouveia? Que regulamentação é necessário fazer ou implementar para que, de facto, a sociedade portuguesa seja harmoniosa e a identidade de Portugal, enfim, se afirme no meio de outras identidades que aqui habitam? Bem, penso que realmente é o tema da atualidade para todos os partidos e não apenas para alguns, embora alguns partidos ou algum partido tivesse, pela primeira vez, chamado a atenção para essa questão, que de questão se tornou um problema. Portugal sempre foi um país de imigrantes, pessoas que saem, pessoas que entram. Toda a história de Portugal tem esse percurso, mas de facto agora vivemos numa circunstância concreta em que temos um Portugal que está limitado nos seus recursos, mas também que precisa de mão de obra e precisa de pessoas que venham de fora para ajudar ao nosso desenvolvimento. Porque também, infelizmente, ao mesmo tempo, há jovens portugueses que são forçados a emigrar para o estrangeiro. E o problema é que essa troca de pessoas, aquelas que entram e aquelas que saem, não é uma troca igual e não é uma troca de igual valor. Pelo menos em termos assim gerais, não é uma troca de igual valor. Mas interessa olhar para este tema das migrações na sua análise económica, ou é uma condição humana esta da mobilidade? Eu acho que é uma condição humana, tanto mais que hoje nós falamos na globalização, e é uma globalização definitiva. Há uns anos, quando se começou a falar da globalização, depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética, pensava-se que a globalização era uma coisa circunstancial, que iria passado uns anos, mas verificamos que não. É uma globalização definitiva, porque há toda a maior facilidade de comunicações, de transporte, não só aéreo, mas também ferroviário, rodoviário. Também as mercadorias vêm de qualquer lugar do mundo. Podemos pedir um livro que é impresso na China, mas que ao fim de 3 dias está na nossa casa, e quem fala livro fala em sapatos ou fala em equipamentos de computador. E, portanto, isto é uma realidade, digamos, a globalização junto com a digitalização das comunicações é uma realidade que são realidades inequívocas e são muito importantes. E, portanto, isso também leva a que as próprias pessoas tenham uma mobilidade acrescida do que teriam há uns anos a esta parte. E, portanto, essa imigração, agora a imigração com um I, as pessoas que vêm, acho que são bem-vindas se vierem por bem. E aqui a que é que é preciso estar atento? Desde logo a legalidade, e não é só uma legalidade meramente formal, de ter os passaportes com validade ou outros documentos, ou não ter registro criminal, mas é também uma legalidade de chegarem ao país e comportarem-se como bons cidadãos, neste caso estrangeiros, mas num país que os acolhe e que lhes quer bem e que lhes quer dar todas as condições. Mas o país também tem aqui ao mesmo tempo que tem que os defender e também tem que lhes impor alguns deveres. Tem que os defender da predação, da escravatura que muitas vezes são sujeitos, porque encontramos muitas pessoas, embora não assim com muita evidência, que estão a ser objeto de tráfico humano, estão a ser escravizados, estão a trabalhar por um baixo valor, mas depois querem devolver o dinheiro às suas famílias de origem. Mas o facto de eles estarem a viver neste país e terem essa oportunidade de trabalho não os isenta também de terem de se conformar com os deveres de integração na própria sociedade e os deveres de não pôr em causa os valores coletivos que são aquela identidade que caracteriza Portugal. E quando nós começamos a ver pessoas que cometem crimes ou crimes que estão estritamente associados à imigração, porque eles existem, embora não se diga, o crime da imigração só pode existir quando há imigração, não é quando não há outra coisa qualquer. E, portanto, esses crimes estão a aumentar, na verdade. Não estou a dizer o imigrante em si, isso não há nenhuma relação direta, mas eu estou a dizer a imigração como fenómeno que é objeto de redes internacionais, assim como fazem tráfico de droga, também fazem tráfico de pessoas. Pessoas que são imigrantes. Esses são os crimes. E esses crimes têm vindo a aumentar. Infelizmente, houve um erro enorme que foi a extinção do CEF.
que foi provocada por um acontecimento nefasto, de facto, a morte do ucraniano nos Açores, no aeroporto, e de facto isso foi o motivo imediato para a extinção do CEF, mas a verdade é que julgo que não era necessário fazer isso. Esta agência AIMA não resolve? Tem tido algumas dificuldades, tem feito o seu percurso, não é fácil. Ainda por cima depois há um problema judicial conexo, porque hoje muitos advogados se especializaram na defesa dos direitos dos imigrantes, e até enfim, sei que por dia chegam cerca de 10 notificações do Tribunal Administrativo de Lisboa para forçar a AIMA a antecipar a concessão de uma sessão para a pessoa poder ser objeto de tratamento para efeitos de visto, e portanto a extinção do CEF foi um erro porque, digamos, escangalhou um processo administrativo que tinha a sua organização própria, mas pior do que isso, fez desaparecer durante algum tempo uma especialização que havia no que respeita aos crimes ligados à imigração, porque o CEF tinha competência exclusiva em matéria migratória, dos crimes ligados à migração. E o desaparecimento durante algum tempo dessa estrutura, com o seu know-how, com inspectores especializados, fez durante bastante tempo, visto que agora a competência está na Polícia Judiciária, fez com que esses crimes não fossem investigados. Agora julgo que se está a tentar recuperar o tempo perdido, mas o problema é que, entretanto, há uma avalanche ainda maior de imigrantes que estão a chegar a Portugal, até e com as suas próprias famílias, e até com o direito de reagrupamento familiar. E, portanto, isto é uma bola de neve. Esse é o problema. Já aqui referiu o professor Bacelar Gouveia a estes valores que identificam Portugal, a sociedade portuguesa. Que valores são inegociáveis, na sua opinião? Isso é uma pergunta muito difícil. Enfim, como sabe, há muitos especialistas sobre o que é Portugal, o que é Portugalidade, sobretudo Eduardo Lourenço, escreve muito sobre isso. Eu revejo muito na literatura portuguesa, em Miguel Torga, por exemplo, também, na poesia, prosa e poesia, ou outros autores, muitos, mas penso que há uma coisa essencial, que é conhecer a língua portuguesa, dominar a língua portuguesa. Acho que as pessoas que querem ser portuguesas têm que saber a língua portuguesa, mas também não é só a língua portuguesa, é saber um pouco a nossa história, mas não é a história do ponto de vista de uma história meramente formal, ou uma história de datas, ou de saber os reis de cor. Hoje duvido que as pessoas saibam quais foram os reis de Portugal ou os presidentes da República, já agora que estamos a viver numa República, mas é sobretudo perceber que essa história é uma história que também tem por trás de si os valores próprios da Portugalidade, valores humanistas que nos caracterizam. Quais são esses valores? Essa é a grande questão, não é? Sim. Mas uma certa suavidade no trato, o acolhimento entre as pessoas, a pessoa sentir-se bem neste país, sentirmos que é a nossa casa, não sermos um país de rupturas, nem de conflitos, nem de graves contradições, e penso que isso é um aspecto que permite identificar essa identidade portuguesa, e quer se queira, quer não, essa identidade também se baseia no cristianismo, porque isso faz parte da nossa matriz de fundação do país. Nós somos um país que foi formado como sendo um país católico, aliás, num contexto de uma guerra de reconquista, e depois tudo o que isso significou de absorção também dos valores cristãos, no que respeita, por exemplo, ao casamento, no que respeita àquilo que é a família, sobretudo a atitude de defender os nossos direitos, a igualdade entre as pessoas e a liberdade que todos nós devemos exercer em relação ao Estado, de aceitarmos a democracia, não aceitarmos o autoritarismo, aceitarmos a igualdade entre homem e mulher, por exemplo, também é um aspecto muito importante. Portanto, há várias coisas que também depois se confundem. A identidade portuguesa confunde-se às vezes também com a própria identidade constitucional e aquilo que está na Constituição, porque na verdade a Constituição é portuguesa e é mesmo portuguesa, porque ela tem dentro de si valores que são valores também portugueses, claro que são alguns universais, ou diria talvez mais europeus do que universais, mas são valores muito importantes, e essas pessoas que vêm, se vêm para o bem é para trabalhar e para cumprir a lei e para pagar aquilo que devem, e também devem respeitar os nossos sentimentos coletivos, a nossa liberdade religiosa, e devem respeitar os nossos cidadãos nas suas vidas e no modo de ser português. Um quadro que, de facto, enfim, na nossa memória ainda está presente, não é? Dessa convivência na Portugalidade, de uma convivência pacífica e de acolhimento de todos. Cada vez mais acha, professor Bacelar Gouveia, que esse quadro de valores se vai polarizando, a própria sociedade se vai polarizando, criando assim até fraturas na própria sociedade? Eu julgo também a partir da política. Sim, julgo que sim. Não sei se isso é um discurso já a caminho da terceira idade, espero que não, mas eu penso que as novas gerações dão muito pouco relevo aos valores humanos ou valores morais, da pessoa se
ser leal aos seus colegas de turma, aos seus colegas de trabalho, não dizer mentiras, não falsificar coisas, a integridade também económica e financeira, não haver corrupção, não haver favoritismo, não pôr o amigo quando a pessoa pode ser um concurso, escolher em primeiro lugar a pessoa que merece, mesmo que seja nosso inimigo, e não colocar em primeiro lugar aquele que é o nosso amigo ou o nosso familiar, ou é o nosso amigo do partido ou da associação, seja lá do que for. E, portanto, penso que há um problema hoje em Portugal que eu tenho verificado, porque tenho tido algumas experiências, umas boas, outras más, quer ao nível, por exemplo, da matéria universitária, matéria da política, matéria da justiça, e o que eu sinto, infelizmente, é que as elites, quer na política, quer na justiça, quer nas universidades, as elites estão bastante corrompidas. E há uma grande mediocridade que eu sinto em muitas decisões profundamente ilegais, grosseiras, e essas pessoas não têm qualquer problema em praticar os atos mais ilegais que se possa imaginar. Isso é uma coisa que me choca. O descrédito das instituições? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, sobretudo, do ponto de vista académico, o que eu sinto, e não, enfim, claro que há exceções e as generalizações são sempre perigosas, mas aquilo que eu sinto mais, na área do direito e não só, na área das ciências sociais humanas, é que há, digamos, uma progressiva fragilização da autoridade científica dos docentes e das elites, que estão a pensar sobretudo em ganhar mais alguns tostões, em ganhar mais alguns concursos na Fundação para a Ciência e a Ecologia, ou viver a vida toda de subsídios internacionais, mas não estão muito preocupados em produzir valor, em produzir ideias por conta própria, sem estarem à espera de um subsídio ou da abertura de um concurso que vai acontecer dali a 2 anos. E, portanto, tudo isto corresponde também a um modelo de burocratização geral da sociedade, cada vez mais, que é estranho porque se a sociedade está digitalizada, a burocratização devia ser facilitada, mas não é. E depois há uma instrumentalização do próprio ensino e do conhecimento. Já não se ensina por ensinar, mas ensina-se em troca de qualquer coisa ou instrumentalizando o ensino aos grandes grupos económicos que já financiam universidades e só querem que as pessoas ensinem certas coisas que lhes interessam para os mercados em que eles estão, mas não querem um ensino puro que possa servir a todos. Ou então o fator da radicalização ideológica das universidades, porque nós hoje estamos a sentir que algumas universidades estão a ser capturadas por certas correntes ideológicas radicais. Uma delas é o wokismo, que de facto tem dominado algumas universidades portuguesas. O professor Jorge Bacelar Gouveia estuda, enfim, muitas temáticas, uma delas acredito que de forma muito vincada e aprofundada as relações Igreja-Estado, nomeadamente o papel da religião na sociedade. Publiquei ano passado um livro específico sobre isso, Direito da Religião. O Direito na Religião, não é? Com um estudo aprofundado sobre esse percurso. Que comentário faz, que análise faz ao recurso à religião com objetivos claramente políticos? Acho sempre mal que se um partido pretenda usar a religião para fazer prevalecer os seus interesses ou para fazer captar o voto dos eleitores, porque os eleitores não devem votar de acordo com um voto que não há um voto religioso. Enfim, a questão é uma questão complexa. Sim. Eu julgo que não há um voto religioso, mas há um voto que deve considerar elementos de natureza religiosa. Acho que quem vota, porque nós ao votarmos, votamos no interesse geral, que é um puzzle feito de vários interesses particulares. O que é que o partido pretende para a economia, para a justiça, para a administração pública, mas também o que é que pretende para a família, para a educação, se permite ou não que eu exerça a minha religião, se quer atacar a minha religião, se quer favorecer uma religião e discriminar outras religiões, e isso penso que deve ser visto também no sentido do voto. Portanto, claro que nunca haverá um partido que preencha 100% as perguntas que nós podemos fazer no tal puzzle, e portanto não há um partido que responda a 100% das nossas opções, isso é impossível. Não sei agora qual é a percentagem que se consegue, é capaz de não ser muito acima dos 20% ou 30%, mas eu acho que aqui a religião não pode ser usada como um fator para polarizar o voto e para instrumentalizar o voto. Mas ao mesmo tempo digo que as religiões têm a obrigação, têm o dever moral e até religioso de intervir na discussão política. Têm todo o direito e até o dever de esclarecer os cidadãos sobre aquilo que os programas, os valores que defendem, apresentam, e não digo dar instruções, mas dar conselhos aos seus fiéis sobre quais são os partidos que melhor correspondam aos seus programas. Não pode ser nenhuma indicação concreta, isso eu acho que é ilegítimo, aliás, no que respeita à Igreja Católica isso está muito claro há muito tempo, nem sequer os próprios ministros de culto, aliás isso seria ilegal, mas não podem ser candidatos, e na Igreja Católica nunca são candidatos, e acho que não devem ser,
mas isso não deve também inibir a Igreja Católica, a meu ver em particular, que é que eu conheço melhor, de também dar o seu testemunho, dar a sua opinião. Às vezes eu sinto que há uma certa contenção, há uma certa inibição o discurso das igrejas, em particular da Igreja Católica, acho que se devia sentir mais no espaço público. Esse discurso existe, mas não é ouvido pela opinião pública, o que é mau, ou então ele não existe com a força e com a habilidade que devia ter. E talvez seja mais esta segunda opção, e portanto penso que é necessário que a Igreja também procure essa maior intervenção social, digamos aqui numa evangelização da opinião pública, ou de uma reevangelização da opinião pública. Isso é um dever muito importante, não é fácil, porque pressupõe dirigentes eclesiásticos com capacidade de comunicação, com carisma. Isso não é fácil, sabemos que as pessoas com carisma não abundam, mas é uma necessidade e é necessário realmente procurar os vários mercados da opinião pública para chegar lá com as várias mensagens boas que tem, que a doutrina católica pode dar às pessoas. Nesse quadro e numa secularização que existe na sociedade, qual é o papel da religião, de que forma que a religião e as religiões devem estar presentes e podem e devem ter a sua inscrição na sociedade? Devem ter, porque desde logo as religiões em geral, elas também têm um reflexo no próprio Estado de Direito. O nosso Estado de Direito Constitucional, construído há 2 séculos, 3 séculos, ao contrário do que se pensa, e aceitando obviamente a separação do Estado das igrejas, embora uma separação cooperativa com as religiões, mas o Estado de Direito não é um Estado ascético, não é um Estado neutral do ponto de vista dos valores. Deve ser um Estado neutral do ponto de vista das ideologias e sobretudo, quando forem ideologias partidárias ou certas filosofias. Mas o Estado de Direito, quando diz que as pessoas têm direitos, que há igualdade entre homem e mulher, ou que há direito à vida, desde a concepção à morte natural, se isso está na Constituição, aliás, a Constituição portuguesa é clara, o artigo 24 diz que a vida humana é inviolável e não distingue entre vida extrauterina ou intrauterina, esse Estado não está a ser neutro, está a optar pelo valor da proteção da vida humana, só aí, por exemplo, há muitos outros direitos. E, portanto, julgo que se esses valores também são os valores das religiões, e sobretudo da religião católica, que é em Portugal a dominante, com 80% nos censos de 2021, acho que esses valores devem ser afirmados e acho que as igrejas não têm que ser culpabilizadas pelo facto de o fazerem em nome da sua própria instituição, porque têm a liberdade religiosa de assim se assumirem perante a sociedade e quem ouve, mesmo não sendo crente dessa religião, ouve e tira as suas conclusões, mas a mensagem religiosa feita com base nos valores religiosos é uma mensagem que em grande medida coincide com os valores que estão na Constituição. Por exemplo, a questão da família. A família está na Constituição, no artigo 36. A família como célula fundamental da sociedade. As pessoas, quando nascem, não nascem num clube de futebol, nem nascem num partido político. Nascem onde? Nascem numa família, com um pai e com uma mãe. Às vezes pode haver exceções, por infelicidade de muitas circunstâncias, ou são criadas pelos avós, mas isso é o normal. Digamos, os primeiros anos de vida, a pessoa nasce numa família. Mas eu achava que já não era necessário explicar isto, mas isto como é uma coisa que está a ser posta em causa de uma forma tão gritante, que agora até é preciso explicar o que é uma família e como é que uma pessoa nasce numa família, mas chegámos a este ponto. E estamos a legislar sobre o assunto também, não é? Sim, bem, sobre isso há muita coisa que tem evoluído. A questão do aborto, julgo que é uma questão que está estabilizada, houve 2 referendos. Recentemente foi aprovada uma lei da eutanásia e o Tribunal Constitucional considerou, a meu ver bem, que havia normas inconstitucionais. Embora a questão da eutanásia seja diferente da questão do aborto, porque na questão do aborto, o ser humano que vai ser eliminado não exprimiu nenhuma vontade, enquanto na eutanásia a pessoa disse por várias vezes, ou em várias vezes, que quer ser eutanasiada, quer ser morta. E, portanto, apesar de tudo aí, tem mais importância a sua vontade porque ela existe. No caso do aborto, realmente o feto é um feto que não tem nenhuma vontade, mas nós temos que presumir que queira viver, porque penso que todos têm direito ao nascimento. Portanto, esse assunto admito que seja discutível, embora nunca aprovaria uma legislação como foi aprovada. Mas houve um aspecto ainda mais grave do que o facto de haver legislação que permita a eutanásia, foi o facto de nem sequer se poder exercer livremente uma objeção de consciência. Professor Bacelar Gouveia, ainda um tópico que gostava de ouvir sobre o momento da história internacional que atravessamos, o papel de Portugal no nosso mundo, onde a guerra, de facto, em cada dia nos surge pela janela aos pedaços. Sim, é uma expressão do Papa Francisco que à primeira vista, a mim e a muitas pessoas parecia um pouco excessiva, mas eu acho que ele tinha razão.
E a pior coisa que é a pessoa viver numa guerra aos pedaços, uma verdadeira guerra, mas não se dar conta de que está mesmo a viver essa guerra. E eu acho que isso verdadeiramente está a acontecer. Bem, para já os conflitos ao nível do mundo são mais de 50 conflitos. Muitos deles nós não sabemos porque não são transmitidos pela comunicação social. Mas de facto há aqui dois conflitos mais sérios, que é o conflito da guerra da Ucrânia e o conflito entre Israel e na faixa de Gaza, na Palestina. E portanto esses dois conflitos são sérios e eu penso que aqui Portugal pode ser uma vítima no que respeita à Europa, porque Portugal tem uma posição na Europa bastante frágil. É verdade que nós temos até dois ilustres portugueses em duas instituições internacionais, o engenheiro António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas e o Dr. António Costa como presidente do Conselho Europeu, mas isso não nos dá assim grande importância, porque a importância dos países não é pelas pessoas que estão nas instituições. A importância dos países é pelas suas políticas e pela sua capacidade económica de intervenção. E nós não temos essa capacidade e não temos feito muito por isso, porque a nossa política externa europeia é mínima e acho que o que devíamos ter feito era uma aliança com os países africanos lusófonos e com o Brasil, no sentido de construirmos uma aliança universal, ou pelo menos intercontinental, para nos afirmarmos no mundo de acordo com os nossos valores, mas não estou também a ver isso, não estou a ver que o caminho do governo ou da política externa portuguesa, se é que existe, se dirija nessa direção. Um último aspecto que gostava de ouvir, professor Bacelar Gouveia, sobre o papel dos jovens, nomeadamente dos quadros que saem das universidades, e até evocando também o que foi a experiência da Jornada Mundial da Juventude, certo, creio que marcou a sociedade portuguesa e o mundo. Um grande momento. Um grande momento. Inesquecível. Sim, enfim, que depende de facto das novas gerações para a definição do Portugal do amanhã. Acho que depende muito. Penso que em todas as épocas históricas as novas gerações têm sempre o seu papel. Penso que, por aquilo que eu conheço, também com o contacto da juventude, que tem essa felicidade por ser professor universitário, portanto um contacto permanente, e penso que há um grande desalento. Julgo que as pessoas acham que Portugal não tem futuro. Ou que por isso imigram. Se imigram, não lhes dá as condições que elas merecem. E é verdade, se nós formos comparar os ordenados correspondentes àqueles que saem das universidades diplomados, costumamos ver a geração mais bem preparada de sempre, e de facto verificamos que estamos muito abaixo da média europeia e é natural que as pessoas procurem outro país para emigrar. Não é que não gostem de Portugal, são tão portugueses como nós, mas eu percebo que procurem um emprego que seja mais adequado às suas qualificações e que possam ganhar mais dinheiro, e sendo países também da União Europeia, que são países civilizados e países seguros, como Portugal é seguro. Gostaria que isso não acontecesse, mas também não estou a ver bem o que é que está a ser feito em Portugal para atrair ou para manter essas pessoas aqui. E depois o grande problema de fundo, que infelizmente não se discute ao nível da política, é o problema da natalidade, o problema da diminuição da população, que só é compensada e bem com a presença dos imigrantes que chegam até Portugal e que ajudam a reequilibrar as nossas contas da segurança social e também a manter a população jovem. Mas penso que os portugueses que cá nasceram e que têm cá raízes através dos seus antepassados, acho que têm que ser incentivados também a poder ter mais filhos e a acreditar que ter filhos é uma coisa boa e que isso também desenvolve o país, não é só o aspecto meramente emocional do prolongamento da sua família, do seu apelido ou da espécie, digamos, em sentido biológico, mas é também, digamos, um bem que se pode fazer à própria sociedade. E de facto, verificamos que as sociedades envelhecidas são sociedades que não têm futuro nenhum. Portugal caminha para esse resultado, uma sociedade envelhecida, e eu não vejo, sinceramente, qualquer medida estrutural ou, digamos, com impacto para que isso possa ser contrariado. Há uns anos falava-se muito dos incentivos fiscais, mas não sei se as pessoas vão ter mais natalidade porque vão pagar menos impostos ou porque vão ter um subsídio, mas pode ser uma via, mas tem que haver outro tipo de coisas, facilitar a vida das mulheres grávidas, por exemplo, não lhes retirar as maternidades e não lhes meter medo para terem filhos que possam sair com uma deficiência, porque quando vão ter a criança ligam para o hospital está fechado e tem as urgências fechadas. Não é assim realmente que se convence uma mulher ou uma família a ter filhos nestas circunstâncias. E portanto há aqui um trabalho longo que é sistémico, não é só um problema direto da natalidade, e esse assunto infelizmente ficou fora da agenda das eleições, mas espero que agora com a nova legislatura os partidos assumam um pacto. Acho que aí tem que ser um pacto entre vários partidos. Penso que todos os partidos querem aumentar a natalidade, não é só um ou dois, e julgo que isso deve ser um pacto importante e deve ser aprovado para ver se temos medidas realmente efetivas. Há países que têm conseguido melhorar um pouco, e não só à custa da imigração,
mas são avanços muito tímidos, mas Portugal tem que também tentar ir por esse caminho. Desafios que se colocam a Portugal, à sociedade, e que agradeço ao professor Bacelar Gouveia ter aqui analisado connosco no programa 70x7. Muito obrigado por ter estado no programa 70x7, onde, a partir de um ambiente aqui na cidade de Lisboa, um parque da cidade, próximo do aeroporto, como dizia no início, com algum ruído que também chega até nós, quisemos olhar Portugal, a sociedade que constituímos nos dias de hoje e os desafios que enfrenta. Desejo-lhe um ótimo domingo. Até à próxima semana, se Deus quiser.